Suplementação de creatina, de uma vez por todas, faz bem ou faz mal? Essa é uma das perguntas que ainda assombram as pessoas que querem utilizar suplementos, inclusive este aminoácido, creatina é um aminoácido. Sobre, vai danificar meus rins, vai danificar meu fígado, vai me trazer outros problemas de saúde? Então vamos entender primeiramente o que é a creatina e qual é a história dela em toda a literatura científica, assim também hoje no mercado de suplemento alimentar, sendo um dos suplementos mais utilizados no mundo. Primeiramente, a creatina ela é formada por 3 aminoácidos, sendo a glicina, a arginina e a metionina. É unificado esses 3 aminoácidos e forma quem nós conhecemos como creatina. Omar, inicialmente, a creatina ela foi desenvolvida para quê? É entendido que o nosso músculo tem um mecanismo de produção energética chamado de ATP-CP. O que é isso, Omar? ATP, primeiramente, chama adenosina trifosfato. É a forma de energia do qual o nosso corpo produz e utiliza, ATP. E o que é o sistema muscular chamado de ATP-CP? É a formação de energia através de creatina. E aí os estudos começaram da seguinte maneira: será que se eu aumentar a minha reserva de creatina muscular, eu poderia também aumentar a minha performance? E aí começaram estudos desde a década de 80, que basicamente foi quando ela foi descoberta, e foi verificado que em exercícios que tenham, de certa maneira, maior força, maior explosão muscular, é onde eu mais me beneficiaria da utilização dessa suplementação. E aí começou, então, inúmeros protocolos de suplementação de creatina. Era autor de literatura científica testando 10 gramas ao dia, autores falando sobre aquela fase de carregamento ou saturação, como é conhecida, de tomar 20 gramas de creatina por 7 dias e depois tomar apenas 5 gramas para a fase de manutenção. Tem inclusive estudos que mostram uma única dose de 5 gramas de creatina sem saturação, sem aumentar a quantidade de nada e assim por diante, até não aguentar mais. Vamos falar dessa maneira, suplementação crônica. Já tem estudos que mostram para tomar 10 gramas antes do treino, 10 gramas depois do treino, enfim. Nós temos 1 milhão de metodologias para que se possa estar utilizando a creatina para aumento de performance, principalmente nos exercícios de explosão ou de força, que culmina por uma das atividades mais praticadas hoje em dia, que é a de musculação. Então nós temos um efeito comprovadíssimo do aumento de força através da suplementação de creatina. O que pode variar de acordo com o protocolo desta suplementação é o tanto de tempo que você vai levar a aumentar essa força. Se é uma dose única ao dia, você vai aumentar a força do mesmo jeito, como se você estivesse fazendo o protocolo de saturação, tomar 20 gramas de creatina por 7 dias e depois 5 gramas de manutenção. Não importa. O ganho de força resultante é a mesma. O que vai diferenciar um protocolo de outro é o tempo que você vai levar para adquirir essa força. Podendo um protocolo começar a partir do 10º dia de suplementação, outro protocolo começar só a partir do 18º dia e, independente do tempo de utilização de creatina, o ganho de força é basicamente a mesma. Isso dentro de um exercício de musculação. E aí, no decorrer dessa história, uma bendita fisiculturista resolveu, por conta própria, a seguinte questão. Bem, se a creatina aumenta a força, tomando 5, 10, 15, 20 gramas por dia, eu vou começar a testar doses superiores a 50 gramas por dia. E aí foi onde ocorreram muitos problemas no metabolismo daquela mulher, levando a creatina a ser crucificada e talvez não, foi suspendida durante um determinado tempo sobre possíveis efeitos colaterais. Engraçado, né? Que essa atleta, será que ela tomava anabolizante, outras coisas? Não, colocou a culpa na creatina e ainda assim arrumando um protocolo que veio de voices in my head, né? Da cabeça dela. E aí ela teve danos hepáticos e danos renais. E aí, notícia ruim se espalha muito rápido e saiu aí aos 4 cantos do mundo que a creatina poderia causar danos nos rins e no fígado. E aí começaram inúmeros estudos a respeito disso. Meados 2000, a creatina foi proibida no Brasil como suplementação porque carecia de estudos brasileiros sobre o efeito crônico da suplementação de creatina sobre os sistemas do nosso corpo. Graças a Deus, não passando por mais de ano, foi de fato
caído por terra a alegação de que a creatina poderia trazer malefícios à saúde se ingerido dentro dos protocolos já estudados, e aí ela voltou com tudo. Mas é claro que assombra até hoje. Quantos pacientes eu não atendo perguntando, mas Omar, será que a creatina não vai gerar problema no meu fígado, nos meus rins? Então vamos lá. Estudos que foram realizados por anos na suplementação de creatina em atletas de alta performance. Não tivemos nenhuma alteração no sistema renal e hepático. Estudos fazendo suplementação de creatina em atletas que treinavam musculação e com dieta hiperproteica. Olha o tanto de união de fatores que foi, inclusive, acompanhado nesses estudos. De forma, pelo menos de 3 meses, não foi visto nenhuma alteração hepática e renal. E aí, de fato, foi se solidificando, inclusive até os últimos posicionamentos de creatina que aconteceram em 2024, que ela não teria capacidade de oferecer riscos à saúde, e sim um ótimo benefício para o trabalho muscular. Porém, tem mais ou menos aí uns 2 anos, 3 anos, que começou a ocorrer uma série de falsificações deste suplemento. E aí que começa o grande problema, infelizmente. Existem alguns relatos de que pessoas tiveram a capacidade de colocar cal dentro de um pote desse daqui de creatina. Quando não se foi colocado maisena, bicarbonato de sódio e entre outras inúmeras substâncias que, além de fazer mal para a gente, não teria eficácia obviamente nenhuma. E aí, num breve momento, havia um selo que se colocava na creatina que se chamava Creapure, indicando ser a creatina mais pura do mercado, uma creatina feita, desenvolvida na Alemanha. Pois bem, esse selo ele já não quer dizer mais muita coisa, até porque mais de 80-90% da creatina feita no mundo vem da China, inclusive das marcas que ainda utilizam o selo Creapure. Teoricamente não vem mais da Alemanha, mas a fábrica na Alemanha terceiriza na China para depois distribuir para o mundo. Então, ou seja, esse selo ele não garante mais realmente um grau de pureza da creatina. Omar, como descobrir se o que eu estou tomando creatina é realmente creatina ou não? E aí começou a circular inúmeros processos na internet de pingar iodo em cima da creatina, que essa metodologia ela não foi de fato aprovada, que se mudasse a cor do iodo, ficasse azul, era uma reação que o iodo tinha com carboidrato. Aquele povedine, aquele líquido meio amarronzado que se passa na pele para poder aplicar no centro cirúrgico, para poder, vamos dizer, desinfectar a pele. Isso não é aprovado. Segundo, vieram falar que se você colocar uma creatina num copo com água e misturar e aquela água ficar totalmente esbranquiçada, como se fosse um polvilho, uma maisena misturada, aquilo ali é falsificado. A creatina ela tem que precipitar, tem que ficar no fundo. Também não é uma via de regra isso é verdade. Talvez um dos métodos mais, digamos assim, validados, porque de fato o carboidrato ele tem uma alta solubilidade em água, já o aminoácido nem tanto. Então ficaria meio esbranquiçada a água, misturando com creatina e alguns cristalzinhos no fundo do copo. E o outro copo que ficasse com a coloração branca, se vocês pegarem maisena em casa e misturar na água, o copo fica branco. Ela não precipita, ela dilui em água. Se misturar o copo então ficar branco, não é creatina. Aí que tem uma grande questão que poucas pessoas sabem. O que nós chamamos de mesh da creatina. É basicamente o tamanho do grânulo da creatina, do aminoácido. Então, existem algumas creatinas que podem ter um mesh mais alto e, em termos de granulometria, ficar minúsculo na característica de pó. Se você for misturar na água, o copo vai ficar branco. Possivelmente você vai ver uma leve precipitação dessa creatina, mas que a água vai continuar branca e nem deixou de ser creatina. E aí, como é que faz? Então, a Anvisa recentemente mudou a legislação de suplementos para que as indústrias mostrem teste de estabilidade, que é um teste que vai fazer, inclusive, com que os farinheiros do mercado saiam das operações, porque realmente é algo caro de se manter. Isso veio para nossa proteção. Omar, qual o melhor horário para tomar a creatina? Que, inclusive, isso é uma grande dúvida que tem aqui no consultório. Estudos publicados no final de 2024, estamos no comecinho de 2025, e se eu não me engano já tem uma revisão sobre, afirmando que creatina, o melhor horário para ser ingerida é após o
pós-treino. Omar, se eu acabar esquecendo de tomar pós-treino, tomar em qualquer outro horário, ela vai funcionar? Vai ser absorvida. Mas que a otimização da absorção da creatina é sempre no pós-treino. E Omar, e aquele mito que tomar creatina com carboidrato melhora a absorção da creatina, é verdade? É verdade. Se você utilizar a creatina com alguma fonte de carboidrato, ao consumir essa mistura, o carboidrato promove liberação de insulina, hormônio responsável por armazenamento, e poderia garantir uma melhor absorção da creatina para o músculo. Beleza, Omar, você explicou o que é a creatina, como é fabricado, algo que muitas pessoas não falam, que é a granulometria, características dessa creatina, para que inicialmente ela foi criada, que foi para a atividade de aumentar força e potência, né, musculação, qual horário tomar, e aí, tem outros benefícios da creatina, como muito tem se falado no mercado? Sim. Tem estudos mostrando que a creatina ela pode ter um efeito neuroprotetor, então sim, ela pode ter efeito protetor sobre os neurônios, e até porque neurônio usa creatina como fonte de energia. A creatina poderia estar associado a um quadro de melhora na absorção do carboidrato. Inclusive, algumas pessoas imputando que a creatina deve ser utilizada no pacientes com diabetes. Ela não deve, mas pode sim como um cofator, como um tratamento ali acessório, quem sabe assim, para um paciente que tem problemas no metabolismo da glicose. Já tem estudos mostrando que a saúde intestinal pode se favorecer com a suplementação da creatina e até mesmo a saúde hepática. Ou seja, a suplementação parece um poço de piranga, é boa para tudo, tem tudo nesse suplemento. Sim, mas não esqueçam dessa mensagem, a creatina ela foi desenvolvida para aumento de performance. Esses outros benefícios associados a ela são benefícios secundários, porque se eu quiser tratar diabetes, se eu quiser tratar saúde do sistema nervoso, podem ter outras suplementações mais efetivas que são feitas para isso, mas que também não têm o efeito secundário de aumento de força. Então tudo depende do contexto do qual você quer aplicar essa suplementação, mas que de fato ela é ótima para performance. Muitos estudos vêm sendo realizados para aqueles que fazem atividade de endurance e realmente de forma periodizada, não tomando sempre, por alguns blocos de metodologias de treino e de alimentação no atleta com endurance, sim, ele poderia ser também beneficiado com a utilização da creatina na performance e até mesmo uma possível correlação em redução das lesões musculares. Como a creatina retém líquido? Sim, isso não é mito e é verdade. Só que a retenção da creatina ela é dentro do músculo. Então esse papinho de falar que tomou creatina e aumentou o aspecto da celulite, essa celulite ela já existia. Só que o músculo, na hora que ele teve uma maior concentração de água dentro dele e houve uma expansão, espremeu essa celulitezinha aí na pele. Então não é culpa da creatina. Ela não gera celulite. Pode ser que ocorra uma retenção de água de até 1 kg com a suplementação de creatina, mas dentro do músculo. Benefícios? Podendo melhorar resposta imunológica, podendo inclusive também evitar lesões musculares. Omar, para quem é essa suplementação? Jovens, adultos e idosos, que inclusive poderiam se beneficiar maravilhosamente desta suplementação, até porque poderia sinalizar, aumentar a resposta de sinalização de ganho de massa magra, além do aumento de força, principalmente se o idoso sofrer de sarcopenia, redução de massa magra e comprometimento das suas atividades habituais. Crianças devem utilizar creatina? No meu ponto de vista, não, até porque não teriam atividades intensas o suficiente para ter que promover uma grande função do mecanismo ATP-CP. Suplementação que para crianças eu não utilizaria em hipótese alguma. Alguma outra doença que poderia evitar o uso da creatina, muito se fala sobre não utilizar creatina em pacientes com disfunção renal. Precisa ainda virar um guideline de que a creatina poderia ser utilizado. Ainda não é guideline, mas estudos que já estão sendo publicados mostram que, inclusive, esses pacientes poderiam favorecer a utilização da creatina. E uma última dica antes de finalizarmos esse vídeo: quando você tomar a creatina e fizer exames de sangue,
possivelmente a sua creatinina vai poder estar levemente aumentada. E todo mundo sabe que a creatinina é um marcador de função renal. Essa creatinina aumentada quer dizer que está prejudicando os rins? Não. Depois de suplementar a creatina, parcialmente a dose ingerida vira creatinina, fazendo com que os níveis desse aminoácido na corrente sanguínea aumentem. Não necessariamente porque o rim está falhando. Isso é algo já esperado. Espero que vocês tenham entendido de uma vez por todas tudo sobre creatina. Já curte aqui, se inscreve no canal e encaminha para aquele seu amigo ou amiga marombeira que toma creatina, aquela amiga que fala que quando toma creatina fica com celulite, e ir lá para o seu papai e para sua mamãe, que eles vão passar a tomar suplementação também.